Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma dica do Contraturno Digital. Eu sou o professor Antônio Paulo, o teu professor de matemática aqui do 5º ano. E eu vou trazer para você uma dica aqui muito especial. Nós vamos falar de multiplicação e divisão de fração. Vamos à dica? Muito bem, meus queridos alunos, estamos aqui para trazer para você mais uma dica aqui do Contraturno Digital. Tá legal? E a dica é bem bacana, porque nós vamos falar de multiplicação e divisão de frações. Tá legal? E como nós vamos falar de multiplicação e divisão de frações, vamos lembrar então as regras, né? Vamos lembrar a regra para a gente resolver multiplicação? Olha só, para multiplicar fração por fração, multiplicamos os numeradores e os denominadores entre si. Tá legal? Em outras palavras, a gente diz que multiplicar duas frações, basta multiplicar os numeradores e os denominadores, tá legal? Mas a nossa dica da nossa aula, ela vai um pouquinho além, porque nós vamos aprender multiplicação com 3 frações, com 3 ou mais frações, tá legal? E aí você vai perceber que é muito tranquilo aí, depois de você assistir essa dica, você vai perceber que é muito tranquilo para resolver. Observa só então o exemplo aí que o professor trouxe para você. Vejam aí na tela, nós temos aí então, ó, as frações 20 sobre 5, 12 sobre 7 e 1/2. Essas frações estão sendo multiplicadas. E aí, alunos, olha só, para multiplicar frações, independente do número de frações, basta a gente multiplicar os numeradores e escrever no resultado do produto da multiplicação. E depois, ó, multiplicar os denominadores e escrever o resultado lá no denominador do produto da nossa multiplicação. E aí, alunos, está feita a nossa multiplicação, tá bom? Mas observe, 240 sobre 70, que foi o resultado que nós obtemos, é possível ainda da gente simplificar. Então, é mais uma dica aí para você. Toda fração, sempre que for possível simplificar, você deve simplificar. Então, vamos simplificar, então, 240 por 10 e o 70 por 10, e você vai ficar, então, com o resultado de 24 sobre 7. E aí, então, nós fechamos aí a nossa dica sobre multiplicação de fração. Porque agora eu vou trazer mais uma dica para você, que vai ser a dica sobre divisão. Muito bem, alunos, tenho mais uma dica ainda para você. Ó. A dica é dividir mais de 2 frações. E eu trago aqui um exemplo para você, tá bom? Mas olha, antes de realizarmos a nossa operação de divisão, eu quero lembrar para você a regra da divisão. Qual é a regra aqui? O que diz a regra da divisão? Diz que dividir frações, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? E aí, na nossa dica de hoje, nós temos uma divisão com 3 frações, tá legal? E você vai perceber que essa regra, também a gente aplica essa regra, porém, com um detalhezinho que você precisa perceber aí para poder fazer essa operação aí com 3 frações. Observe então, nós vamos repetir a primeira fração e nós vamos multiplicar pelo inverso das demais frações, ó. Invertemos então as frações, agora a gente só multiplica. Vamos fazer então o produto dos numeradores, vão ficar então com 21, e o produto dos denominadores. E temos então aí como resposta 600. Beleza? Então temos aí 21 sobre 600. E aí, alunos, tem mais uma dica que é bom você levar aí para toda a sua vida acadêmica. 21 sobre 600, você tem que simplificar as frações, tá legal? Dá para simplificar. Vamos simplificar então essas frações por 3, e aí sim, chegamos então à resposta aí da nossa divisão das nossas 3 frações, que é igual, então a nossa resposta é 7 sobre 200, beleza? Agora olha só, observa o seguinte, ó. Tal como na multiplicação, também na divisão a regra se aplica independentemente do número de frações, ou seja, na divisão, ó, nós vamos multiplicar o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração e das demais frações, e vamos multiplicar, ó, o denominador da primeira fração pelo numerador de todas as outras frações. E aí assim, então, a gente resolve aí uma divisão com mais de 2 frações. É isso aí, meus queridos alunos. Muito bem, meus queridos alunos, assim finalizamos nossa dica do Contraturno Digital sobre multiplicação e divisão de fração. Ah, não esqueça de seguir nossas redes sociais, @Contraturno Digital. Até a próxima, pessoal!